Bem-vindos e bem-vindas a este webinar da Passo Positivo, juntamente aqui com o Dr. Luís, em onde nós vamos abordar a temática do luto dos nossos animais de estimação, do luto pet. Este foi um desafio que surgiu de um conjunto de pessoas que foram perdendo os seus animais no início deste ano. E achamos e consideramos que é fundamental falar desta temática da perda dos nossos animais de estimação, que são muito mais do que só animais de estimação, e daí lançarmos aqui o desafio ao Dr. Luís. Meu nome é Isabel Ferreira, sou presidente da Associação Passo Positivo e perdi a minha cadela de 18 anos há 2 meses. 2 meses, vai fazer agora 3 meses. E eu própria ainda estou a atravessar este processo de luto e eu própria andei a procurar ajuda para este processo de luto e uma das pessoas que me ajudou foi o Dr. Luís Ribeiro, que trabalha na área do luto, e que nos vai ajudar aqui com a sua experiência profissional. Hum, eu já lhe vou passar a palavra ao Dr. Luís, mas antes gostaria apenas de dizer, e isto é que é importante, que aqui isto é um espaço seguro, na realidade vai estar divulgado, está a ser gravado, é um espaço seguro, é um espaço em que podemos falar à vontade sobre esta questão do luto pet. Também emotivo, tenho a certeza que vai ser, educativo, não tenho dúvidas. Por isso, à medida que vão entrando, se tiverem questões, podem colocar no chat, nós vamos responder no final. E as perguntas que eu vou colocando aqui ao Dr. Luís surgiram das vossas questões, enquanto se inscreveram aqui no nosso webinar. Por isso, vamos falar disto mesmo, vamos falar da dor que muitas pessoas sentem, que muitas pessoas não entendem, que muitas pessoas nem sequer sabem o que é. E vou passar aqui a palavra ao Dr. Luís. Dr. Luís, o que é isto do luto Olá, pet e porque é que é importante reconhecer o luto pet como um luto legítimo? boa tarde a todos. Eu sou Luiz Ribeiro, sou psicólogo aqui em Portugal. Já estou aqui em Portugal há cerca de 12 anos, quase 12 anos. Sou cidadão português também. E já era psicólogo lá no Brasil, tá? Então, eu já exerço essa atividade há cerca de 28 anos. E o meu trabalho começou convencional, mas a parte do luto é uma parte muito importante na vida do ser humano, porque faz parte do nosso cotidiano, para tudo. Eu vou lembrar aqui alguns conceitos aqui, eu não quero ser chato, mas é preciso fazer um enquadramento aqui. Quando a gente fala de luto, não é só a perda de uma vida, tá? Luto é um processo de perda, perda de alguma coisa. Então, nós podemos passar um luto da perda de uma pessoa, um ente querido. Nós também podemos ter um processo de luto quando a gente perde algo muito importante para a gente, um trabalho, um bem, né? Mas é sempre uma perda, mas cada perda tem um processo ligeiramente diferente, né? Classicamente, a gente tem 5 fases do luto, né? Que é a negação, a raiva, é, uma espécie de barganha, né? Pode-se dizer assim, barganha, negociação. Negociação, exato. No Brasil a gente fala muito barganha. Barganha. Aí tem uma das fases que é a depressão e depois a aceitação. E, obviamente, quando a gente está falando disso, a gente sabe que não é assim tão simples, uma fase passa para outra e depois, no final, você tá bem de vida e está tranquilo. Não, não é assim. Mas quando a gente vai fazer essa parte, entender a perda que a gente está fazendo ali, que a gente está passando, aquilo que a gente está perdendo tem impactos diferentes dentro de nós. E é muito comum, né, depois que a gente entra nesse campo de entendimento do luto, é óbvio que o luto de uma pessoa querida, um parente, né, uma pessoa direta da gente, é terrível, assim, avassalador. Mas algumas pessoas ficam desconcertadas, assim como aconteceu comigo mesmo, né, quando a gente perde um animal, né, que está ali. E a gente prefere não chamar de animal, a gente chama de parte integrante da família, é meu filho, meu irmão, é o meu companheiro, é o meu amigão. E essa
pessoa, entre aspas, né, que passa a ser parte da nossa família, tem um peso diferente da perda de uma pessoa da família. É diferente porque a nossa relação com esse ser é diferente. Então, eu, nesse tempo todinho, já lidei com muitas formas de luto diferentes para tudo quanto é coisa que vocês puderem imaginar. Eu não trabalho somente com luto pet, eu trabalho psicologia multimodal para várias situações diferentes. Agora, eu gosto muito de lidar com isso porque eu, eu acho que eu consigo entender, e aí a terapia ela é isso, é uma espécie de espelho, né? As pessoas trazem a coisa para a gente devolve para a pessoa por ângulos diferentes. Qualquer tipo de terapia é assim, e o luto precisa ser assim. E o terapeuta precisa ter um entendimento desse processo emocional que a pessoa está acontecendo, porque senão ele acaba fazendo como se fosse o processo de perda, por exemplo, de algo, um bem material, um emprego, alguma coisa, e não é assim, né? Eu sou bastante sincero, eu descobri realmente o buraco da questão do luto pet quando eu passei por essa experiência, há alguns anos atrás. Nós tínhamos nossa cachorrinha que veio do Brasil para cá, nós trouxemos ela. E assim, é interessante, e aí você vê como é que as pessoas têm dificuldade de entender isso, porque quando nós trouxemos ela para cá, alguns familiares meus perguntaram por que que eu estava gastando dinheiro e tempo e trabalho para trazer um cachorro. Pô, dava o cachorro para alguém lá no Brasil e fazia de novo. Eu falei, pô, eu vou deixar é como se fosse deixar um filho para trás, e não é assim que funciona, né? E ela ficou alguns anos com a gente aqui e com 15 anos ela fez a partida dela. E foi muito, muito difícil para nós aqui, muito difícil. E aí, e com ela teve um processo que é bastante interessante, que a gente vai discutir aqui também, que é a questão do luto antecipado. Uhum. É quando você já sabe que o processo vai acontecer lá na frente, você recebe um diagnóstico, você sabe que aquilo vai acontecer. Às vezes, esse diagnóstico pode ser assim, um tempo muito curto, um pouco mais longo, mas mesmo assim, normalmente não dura tanto tempo assim, né? No caso da Bisteca, que era a nossa cachorrinha, a Bisteca, ela foi. Olha, ela tem no máximo 2, 3 meses, mas a gente ainda conseguiu fazer com que ela ficasse mais um ano com a gente. Isso foi muito importante. E aí, com essa experiência, eu falei assim, poxa, isso foi doloroso demais, né? Eu preciso ajudar as pessoas a passar por esse processo de uma maneira mais efetiva, não somente com o processo terapêutico comum. E tem que ser um processo mais especializado, porque essa pessoa ela vai ter imensa dificuldade de conversar isso com outras pessoas. Eu estava conversando aqui com a Isabel e com a Sofia um pouco antes de começar, que as pessoas parentes próximos, sim, eles talvez entendam melhor, né? Às vezes não completamente, entendem melhor. Mas as pessoas mais afastadas, elas veem assim, é bonitinho, é legal, vai na sua casa, tá lá, tá, vira as costas e continua. E a gente está lá, olha e sente uma ternura, uma paixão, uma cumplicidade. É comum as pessoas que depois que partem ficar olhando os brinquedos do cachorrinho no chão, fica assim, gente, cadê ela? Né? Aonde ela está? O que me leva à questão, não é? Que nós estamos neste seguimento que é normal sentir que ninguém compreende este luto. É normal, é muito comum. Infelizmente é. Olha só, assim, por experiência, por incrível que pareça, as pessoas têm dificuldades de lidar até com o luto de humanos, tá? Por exemplo, as pessoas estão ligadas diretamente à perda do humano, elas estão ali destroçadas, mas as pessoas estão em volta, passa ali uma semana, 2 semanas, 3 semanas, um mês, ainda está impactado, ainda entende, mas dali em diante começa a achar que aquilo está exagerado, que também não é assim, que é bola para frente, vamos lá. É claro que há algumas palavras, algumas frases que as pessoas dizem no cachorro, no caso do cão, do gato ou do pet, né? É só um cachorro, né? Deixa para lá, cara, arruma outro. Quer que eu compre um, né? Vai na loja e compra outro.
tem tanta gente doando um cachorro aí, pega outro. Eu sei que essas pessoas estão querendo ajudar. E no caso do luto humano, fica difícil você dar esse tipo de conselho, né? Arruma outra. Não, não é assim. Né? Mas mesmo assim, existe uma tentativa, não é uma tentativa de desqualificação. A pessoa vai voltando para a vida dela e você vai ficando com a sua questão ali, né? E aí, se você tem um espaço para falar sobre isso, é muito importante. A gente, Como responder a essas pessoas quando nos dizem isso, que magoam e que querem não, o melhor para nós? eu aconselho sempre que a pessoa seja assim, ó, olha, espero que você nunca passe o que eu estou passando, porque não é assim tão simples, né? Obrigado pela preocupação, né? As pessoas, olha só, presta atenção, quando as pessoas falam isso, elas não estão tentando desqualificar você. Não é em geral, tá? Em geral, não é uma tentativa de desqualificação e de impor um novo ritmo e deixar aquilo para trás como se não fosse nada. Não é isso. A pessoa sabe que tá, tudo bem, ela é importante, mas é mais fácil de resolver. Então, ela vai dar essas sugestões porque ela está, primeiro, preocupada com você, ela quer que você melhore, né? Mas quer que ande mais rápido, porque a vida tem que voltar ao normal. Então, eu aconselho para as pessoas não brigar, não discutir, procurar alguém que realmente possa escutar o que ela tem para falar, porque, em geral, se o processo do luto, das fases, ele necessita que a gente interaja com, com alguém ou de preferência com alguém que já tenha passado pelo mesmo problema, porque existe uma identificação. Né? Por isso que os grupos eles são formados, porque não é só porque todo mundo tem o mesmo problema e tá, todo mundo pode falar daquilo de maneira mais aberta. Não, é porque essas pessoas estão mais sensíveis à questão ali e vão entender de uma maneira diferente. Então, aconselho, né? Se as pessoas elas estão insistindo que você deve deixar aquilo de lado, procure pessoas que possam escutar. Mas olha só, né? Não faça disso um buraco sem fundo, tá? É, vamos lá. Tem pessoas que ficam muito deprimidas, né? E se a gente não tiver um certo cuidado de procurar com quem a gente vai conversar, a outra pessoa pode puxar a gente para um buraco muito mais fundo, tá? E você vai ver que é um detalhe interessante. Aí você vai começar a falar alguma coisa, a pessoa vai tomar a palavra para si e vai começar a falar do próprio problema dela. Então, na verdade, no fundo, ela está querendo conversar mais do que escutar, tá? Então, o grupo, se for conduzido por alguém, ela tem um valor muito grande, porque o orientador do grupo, a pessoa que está ali liderando, ela vai dar espaço para cada um poder falar um pouquinho de cada vez da sua própria dor, né? Então, se não tiver ninguém liderando, vira um monopólio, cada um quer falar mais da sua dor, mais da sua dor, mais da sua dor, como aquele profundo. E o trabalho do terapeuta, eu como quando estou trabalhando com as pessoas, eu procuro tirar essa pessoa, o nosso trabalho é tirar essa pessoa ajudar a pessoa a sair do buraco. Eu não tenho como tirar ela, claro, mas a gente tem recursos para ajudar a pessoa, como se você desse uma escada para a pessoa sair do buraco. Compreender aquilo por perspectivas diferentes. Sim, é claro que uma anotação que eu coloquei que é muito importante, né? A sugestão de que outro cão pode vir, outro gato, ou outro pássaro, ou outro pet, seja ele qual for, ele pode vir. E eu aconselho que é uma boa saída, né? Obviamente não substitui o que foi, não substitui, mas diminui bastante a dor e faz com que a gente consiga compreender que aquele era especial, mas outros também podem ser. Né? Aquele não vai voltar fisicamente. Né? Tem maneira da gente trabalhar isso dentro da nossa cabeça. Onde é que a gente pode rever esse nosso grande parceiro, nosso grande amor da nossa vida, o grande amigo, grande filho que a gente tem ali, filho, filha, muita gente gosta de chamar de filho, filha. Onde que a gente vai encontrar com eles de novo? Existe um trabalho que eu gosto de fazer bastante, que levar, né, a pessoa a encontrar novamente com esse pet, né? Obviamente é tudo no plano mental, né, de imaginação, mas que funciona muito, muito bem. As pessoas se sentem bastante amparadas com isso.
E para preencher aquele espaço, um outro pet é muito bem-vindo. É muito bem-vindo. Eu, quando nós passamos aqui pelo processo, eu vou falar de mim aqui, eu tenho vários pacientes, mas eu não me sinto à vontade de ficar contando a história das pessoas assim, né? Só se elas autorizassem, né? Mas, então, eu posso falar da minha questão, eu posso falar de maneira mais livre. Eu sinceramente, eu fechei e fiquei, olha, mesmo com a minha experiência todinha. Gente, eu faço isso há quase 30 anos. Faço isso há quase 30 anos. E mesmo eu mesmo tive dificuldade e falei assim, "Mas eu não vou trazer outro pet, não, outro cão. Não. É, a Bisteca ele é substituível e doeu demais. E aí nós temos essa questão, né? Os pets, eles em geral duram menos que a gente, né, bem menos que a gente. Cães e gatos tentando ter uma vida curta. Um ciclo da vida de um cão e de um gato pode caber vários ciclos da vida desses animais na nossa vida, né? A não ser que você tenha uma tartaruga que vive 200 anos, né? Aí sim, ela que vai passar as gerações. Mas o geral, não, né? Os pets têm uma vida muito curta. Então, é, esse pet vai sair, você vai trabalhar e entender que ele já cumpriu a parte dele, assim como a gente cumpre a nossa, né? Essa parte é importante, tem que compreender isso. Senão a gente não passa das fases do luto, né? A primeira é a raiva. Nesse momento que eu estava lá, eu estava com raiva. Estava com raiva porque ela foi embora, porque é, eu amava ela, porque eu tinha ela como pessoa da família, fazia tudo, qualquer coisa para ela se sentir bem, estar confortável e brincar e ser feliz, né? E foi, né? Chegou o momento que ela foi embora. Então eu fiquei com muita raiva, né? É, e essa raiva durou bastante tempo, até que, né, eu tenho um amigo aqui que mora perto da minha casa, quando ele soube da história, ele é uma pessoa que foi bastante assim, amparador para mim. Ele falou, olha, já passei muito por isso, eu aconselho, ele falou assim, olha, eu aconselho que você procure outro pet. Aí eu falei, não, não quero, não quero, não quero. Mas, né, em poucos meses a gente conseguiu decidir e e agora nós temos a outra cachorrinha aqui em casa. Então, substitui? Não, não substitui. Mas nos permite criar novos vínculos. A vida humana, ela é assim, nós vamos andando, vamos caminhando, as perdas, os processos de luto de vários tipos diferentes eles vão passar, faz parte da nossa existência, a gente não tem como evitar isso, infelizmente a gente não tem como evitar. A gente não tem como fazer um cachorro durar mais do que ele tem para durar. É muito raro um cão, a não ser que seja um cão de pequeno porte, chegar a ficar 20 anos é muito difícil, né? Pode acontecer, mas é muito difícil. Então, a gente sabe que isso vai acontecer, mas eu acho que o nosso pensamento, a nossa postura com relação a ele na verdade, ser grato àquela companhia que a gente teve. Ter o sentimento de que esse companheiro, esse amigo, ele nos ajudou, né? E é uma troca muito intensa. Eu ajudo ele, ele me ajuda. E no final você vê que essa sensação, acho que todo mundo tem também, né? Que ele ajuda mais a gente do que a gente ajuda ele. Do que nós, não é? Pois é. Pois acabou por resumir, não é? Porque eu ia colocar a questão que era de que forma é que podemos viver aqui o luto? E o luto não é linear, não é? Existe muito Não, sofrimento. não. O Hum, sofrimento associado ao luto do nosso pet também depende do vínculo que nós temos com ele, não é? Da ligação, das experiências ao longo da vida dele connosco, uhum, e não há um prazo, não é? Não é? Antes houvesse, que era mais simples de explicar, mas de facto não há um prazo. Agora, é uma experiência profundamente avassaladora. E quando nós temos este amor, eu não lembro das nossas sessões, Luís, este uhum, amor incondicional, é, não é? Surgem emoções ainda mais complexas, não é? Como, um dos casos, a culpa. Vamos falar pois um é. bocadinho da questão da culpa no Uhum, que diz respeito à eutanásia. E só fazendo aqui um parênteses.
que é, para mim é fundamental. A minha filha de 18 anos, que faleceu com a prática da eutanásia, não é? Portanto, nos meus braços, no veterinário. Um, e durante muito tempo, e nós íamos falando disto, durante muito tempo, antecipamos esta decisão, não é? Ou protelamos a decisão, mas estávamos a viver um luto antecipatório, que é quando é que eu vou decidir a tal injeção? E para mim, estar lá naquele momento foi indescritível. Não vou reativar, senão daqui a bocado já estou lavada em lágrimas, sim, porque o luto ainda está cá, mas houve algo que me deu muita força e muita segurança, que foi a veterinária certa na hora certa dizer-me: a decisão não é sua, é nossa. Porque você poderia querer, mas se nós achássemos que não era o momento, que não tinha condições, não o faríamos. Por isso a decisão não é sua. A aceitação e o consentimento é. A decisão é nossa, é clínica. Como lidar com este turbilhão de emoções de uma decisão que não é nossa, mas que estamos a assinar um consentimento e o que daí É, vem, e a culpa que daí advém, Luís? olha, a culpa, ela vai existir em vários níveis diferentes, tá? Mas o tempo todo de trabalhar a prática terapêutica, né, eu desenvolvi um pensamento com relação à culpa que a culpa ela não tem muita utilidade, tá? Ela talvez a culpa em geral para qualquer coisa, ela tenha assim uma utilidade para dar às vezes fazer a gente sair da inércia para alguma coisa, chamar a nossa atenção para alguma coisa e tirar a nossa inércia. Mas o processo da culpa, no caso da eutanásia, ela está Eutanásia. principalmente ligado pela nossa. é, a- Como seria o melhor termo para falar sobre isso? É a cumplicidade, assim, ele confia em mim e eu que vou tomar a decisão de fazer ele partir, né? É como se, assim, se ele pudesse falar e soubesse o que eu estava fazendo, será que ele concordaria? Né? Então, a gente se prende na questão da culpa, que é, eu estou tomando a decisão, e assim como você, Isabel, passou, no caso da nossa bisteca, também foi assim, né? Ela partiu nos meus braços, eu tive que tomar essa decisão, que é uma decisão que eu já tinha falado antes disso, assim, eu nunca faria isso, eu nunca faria, nunca faria, Hum, mas ela chegou num nível de sofrimento tão grande que eu não achei justo por eu, por eu ter medo daquilo que estava acontecendo ali, eu deixar ela continuar sofrendo daquele jeito. Ela estava com muita, muita, muita dor, estava sofrendo demais. Então, a gente toma uma decisão e a gente depois a gente fica tomado será que eu poderia ter feito diferente? Será? Só que não tem é, como, não tem como. Aí vamos lá, o animal ele tem um processo, o ciclo de vida dele, né? É, os seres humanos eles podem conversar, dialogar, expressar a sua opinião na maioria das situações. Às vezes não, porque está em coma, alguma coisa assim, né? Mas você consegue conversar com a pessoa e saber minimamente a concordância ou não da pessoa com relação àquilo que está sendo feito. E o animal, ele eu falo animal aqui, mas ele é o nosso amigo ali, ele confia integralmente na gente. Ele é só confiança. E aí a culpa ele vem muito desse processo, dessa possível quebra da confiança, mas não se sentir culpado não vai ajudar em nada, tá? Lembre-se, o animal está no ciclo dele, está no final do ciclo dele, e na verdade você o está auxiliando a fazer algo que era inevitável, que é a passagem. Tá? Então é melhor que você consiga conduzir isso de uma maneira menos desconfortável possível para ele do que você insistir às vezes que ele não, deixa ele vai ter que ir sozinho porque eu não tenho coragem de tomar essa decisão. E essa colocação da veterinária foi muito interessante isso, Isabel. É muito importante que essa decisão
Mudou um pouco, muda um pouco a perspectiva, né? Não é você que está Certamente. decidindo, você está só concordando, porque a decisão é nossa, né? E Isso. ela, foi muito legal ela fazer isso, porque tirou o foco, o peso de cima de você. O profissional abraçou o peso e falou assim: é conosco, tá? Nós, você está só concordando com o que a gente já tem como protocolo e sabe o que que é o melhor, né? Então, é uma visão, mas nem sempre vai ter esse amparo na hora. Tem profissionais, apesar os veterinários em geral tratarem muito bem os animais, vão lá e tal, mas sempre tem alguém que não está assim tão qualificado, ou está num mau dia, ou né, não tem assim uma grande compreensão. Às vezes pode acontecer como aconteceu comigo quando iniciou o processo, eu tive que levar minha cachorrinha num lugar, numa outra veterinária, porque a veterinária dela não estava disponível naquele dia, já de noite, naquela madrugada. Eu levei no outro lugar, outro hospital veterinário. E aí o médico lá constatou, olha, tá acontecendo isso, você sabe disso, né? Eu falei, não, eu sei, tá. Ah, quer fazer logo a eutanásia? Eu falei, assim, não, como assim? Não, porque tem gente, ele explicou, tá? Ele não estava querendo ser cruel. Ele falou assim, tem muita gente que decide e é melhor ver ela partir, ele partir enquanto ela está com saúde, não quer ver o sofrimento do animal. Eu, eu de maneira nenhuma, falei assim, de jeito nenhum, né? Me dá minha cachorra aqui, leve ela embora. Porque você não fica aqui, não, não vai ficar aqui não. Eu peguei e levei embora. E ela ainda ficou com a gente há muitos meses, né? Deu vontade de voltar lá, falei assim, olha, ainda está aqui, né? Mas, assim, Isso leva-me a muita pesquisa que, entretanto, fiz, não é? Neste aham, processo de tomada de decisão, volto a dizer, entre aspas, um, e que se prende com a filosofia dos cuidados paliativos, também aplicado a esta área dos animais, não é? Não vamos falar só de cão, de gato, é dos animais. Nós dizemos cachorra, o Luís diz que foi a cadela, a mim também foi uma cadela, mas é dos animais em geral. Volto a qualquer um, reforçar. né? É, esta questão, curiosamente, vai entrar aqui mais pessoas e agora que percebem desta área de cuidados paliativos e nem de propósito, não é? Que não há nada que aconteça por acaso. Existe, existe também a prática de cuidados paliativos para os animais. E de tudo o que eu fui lendo até hoje, além destes profissionais da área trabalharem com os donos, com os tutores, com os familiares humanos destes pets, eles também trabalham com o próprio animal. E há algo muito interessante naquilo que o Luís disse, que é, mas está bem, porque a eutanásia antes de ficar mal. Há algo que nos dizem estes colegas de cuidados paliativos de animais, que é, parecem-nos que estão bem. Mas na realidade, o facto de estarem mais letárgicos, porque eles não estão a latir ou a ganir de dor, não são Bem todos. relativo aí, Não bem são relativo. todos, não são todos, não é? Pronto. A perda de apetite, a maior prostração, a maior letargia, há sinais claros que quem está na área percebe. Só que nós, donos e donas, tutores, não o percepcionamos, nem queremos, não é? E por isso, no caso do Luís foram meses, no meu também. No meu foram meses. E eu não tinha percebido. O que reforça por vezes, ou pode vir a reforçar este sentimento de arrependimento que é, se eu soubesse que estava assim tão mal, se calhar já tinha assinado o papel mais cedo. E agora? Assim, ó, nós não temos como viver no si, né? Nós não temos como viver no si. Isso para qualquer coisa. Então, nós como seres humanos, a gente tem é uma bênção e ao mesmo tempo uma maldição, né? Que é uma consciência muito ampla de como as coisas podem ser e do que elas são para nós naquele momento, do que elas podem ser. Então a gente tem a capacidade de projetar, imaginar. É isso que faz com que o ser humano seja o ser humano. É o diferencial dos outros animais, pelo menos que se sabe no momento, a ciência tem, né? E eu não estou dizendo que pode ser até que tem animais aí que têm um nível de consciência muito maior do que o nosso, a gente não sabe, tá? Mas essa capacidade nossa, ela faz com que a gente é,
tenha faça projeções, sinta arrependimentos, né? Tenha medo, né? A maioria dos animais sentem medo também, é um processo natural de qualquer ser vivo, né? A autoproteção, o medo, ele protege a gente, né? Mas a gente extrapola isso. A gente imagina novos cenários, a gente imagina o que a gente poderia ter feito, que aí vem o processo da culpa, do arrependimento, é, às vezes de raiva de outras pessoas. Por exemplo, eu tenho aqui, eu estava comentando aqui que toda hora eu recebo Testemunhos. testemunhos, né, de pacientes meus, de pessoas que estão procurando ajuda. E tem aqui, por exemplo, ontem eu recebi aqui, né, o testemunho de uma pessoa que tem certeza que o animal dela foi envenenado pelo vizinho. Tá? Eu não sei, né? Eu não sei se foi realmente. É, é, pode ser que tenha chegado lá no veterinário e o veterinário diz assim, tem sinais de envenenamento, é porque não sei se tivesse uma câmera mostrando, mas não é o caso. Então, essa pessoa ela já está usando o processo dela de projeção, de especulação, e eu não sei se é verdade, se ela tem razão naquilo ali. Mas se não for, e mesmo que seja, tá? Como é que ela vai lidar com isso? Ela vai começar a produzir um nível de raiva, de ansiedade, de revolta, né? Que pode impactar várias coisas na vida dela, no contexto dela, em volta dela, da família dela, da saúde física dela. Tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque se a gente valoriza demais esse sofrimento, e não estou dizendo que a gente não tem que valorizar, a gente tem que valorizar dentro da medida certa, ou seja, a gente tem que entender que faz parte da vida. Tá? A aceitação final, o processo do luto, ele encerra quando a gente tem a nossa memória, tem os nossos sentimentos e aceita. Fala, não, eu entendo, eu aceitei, faz parte, é assim que funciona. Né? É o processo da vida. Tá? Mesmo que tenha passado por aquilo tudo e tenha gostado, mas se não passar, a pessoa não passar por essa aceitação, ela meio que vai morrendo aos poucos. Pode falar, Isabel, pode falar. Não, porque agora tem vindo a público muita informação acerca deste do luto pet, está em causa perceber se consegue dar pelo menos um dia do luto pet a quem perde os seus animais. Ahm, Também a Ordem dos Psicólogos já veio divulgar a necessidade de haver apoio no luto pet. Quando é que esta tristeza, este sofrimento que o Luís estava agora a dizer se torna preocupante e quando é que deve procurar ajuda profissional? Vamos lá. Quando a gente fala ajuda profissional, olha só, veja bem, o papel do terapeuta ele é muito mais amplo do que as pessoas pensam, e não necessariamente o terapeuta psicólogo, tá? Então, um familiar pode ser um grande terapeuta para a gente. Tá? A mãe, o pai, o irmão, ele pode ter o papel do terapeuta naquele momento ali. Não precisa ser necessariamente um psicólogo para fazer isso. É óbvio que nós como psicólogos, a gente tem técnicas mais avançadas, mais conhecimentos, prática, experiência. Eu falei, vocês têm quase 30 anos trabalhando nisso. Eu já atendi literalmente milhares de pessoas, né? Então, com tudo quanto é tipo de problema diferente. Então, a gente adquire uma certa experiência. Mas, ou por falta de oportunidade, ou porque às vezes não tem recurso, ou não tem acesso, né? Eu aconselho que as pessoas elas não invistam no buraco em si, no sofrimento. Procure ajuda em qualquer nível. Mesmo que pareça de início, não, eu estou bem, eu levei legal, porque isso também tem a parte da negação, ela, que é o primeiro passo do luto, tá? Ele diz assim, não, tá continuando a vida do mesmo jeito, tá tudo certo, tá tudo bem, e não tá, tá? E não tá. Então eu aconselho assim, ó, passou por isso, é, olha para si próprio e pensa assim, eu estou normal, minha vida realmente está normal. Se você tiver uma hesitação, se você parar 2 segundos para responder para você mesmo, é sinal de que provavelmente você está precisando de algum tipo de ajuda. Essa ajuda pode ser, como eu falei, você pode ser qualquer pessoa que tenha uma boa intenção com você,
Melhor ainda quando essa pessoa tem algum nível de experiência, melhor ainda quando é um profissional. Tá? Normalmente, os núcleos religiosos eles têm bastante prática de lidar com o luto, né? Seja luto humano, seja luto animal, porque a pessoa que é religiosa ela tem uma maneira de lidar com a questão da morte. Porque na nossa cabeça, a gente fala assim, o que é a morte? Né? A gente não tem. A gente só vai saber da morte depois que nós mesmos ter certeza do que é a morte depois que nós passarmos por ela, né? É uma certeza que vai acontecer? Sim, todo mundo sabe, né? Dizem que só tem duas certezas na nossa vida, né? Que é os impostos e a morte. A gente vai passar por ela, não tem jeito. Nós vamos passar. Um doente meu esta semana disse-me um pouco isso, que é, pronto, eu sei que vou morrer, certo, mas não sei o que se estava a passar, nem sei o que se passou quando nasci, também não sei o que se vai passar Pois quando é. morrer. Por isso, Nós podemos especular, nós podemos criar, como eu falei para você, nós somos uma espécie biológica que tem a capacidade de extrapolar, né, aquele momento. A gente tem lembranças, a gente faz projeções, a gente faz convivência, a gente manipula o ambiente à nossa volta, cria condições para isso ou aquilo, e aí a gente tem muito poder e aí a gente fica impotente. Que a questão do luto é mais ou menos, cadê meu poder? Né? Eu tenho tanto poder para muita coisa, mas eu não consigo fazer um minuto voltar atrás, nem consigo ressuscitar ninguém. Né? Então, é, pode falar. essa questão, é que eu estou a pegar em tudo hoje, Aham, para pois é. engatar aqui E depois também. também queria dizer uma coisa, que eu estava aqui com a Bom, mãozinha no ar, por isso, Antes Isabel. aham, disso, ah, antes disso, antes disso, Sofia, por causa de engatar aqui o testemunho que está a chegar através do chat, que é como é que, não é, os próprios veterinários gerem isto? Porque ah, a testemunha é, gostaria de partilhar, não é? Que os próprios veterinários também passam por este processo, não é? Porque na realidade são eles que praticam este ato. E que será importante para eles terem acompanhamento psicoterapêutico, dado estarem muitas vezes a lidar com a dor do animal que parte, da sua tomada de decisão e dos tutores, guardiães, donos, familiares. é, Então, olha só, antes de dar a palavra para a Sofia, que eu só fazer uma certo, coisinha Sofia. aqui. Eu precisei de ajuda, tá? Eu precisei de ajuda. Eu tive que procurar ajuda profissional de outro colega para poder passar pelo processo, tá? Então, os veterinários também é a mesma coisa, tá? Mesma coisa. E alguns veterinários, por mais que tenham consciência e passa por isso todo dia, quando eles passam pelo processo, também é diferente para eles. Um mês atrás eu tive um depoimento de uma veterinária que é amiga nossa, que na verdade ela eu falo assim, já fiz isso 500 vezes, 1000 vezes, né? Mas quando foi com ela, com o animal dela, né? Ela falou assim, eu já perdi vários animais na minha vida, mas esse era especial. E ela precisou procurar ajuda também. Pode falar, Sofia, vamos lá. Sim, eu ia pegar também, ia lembrar do comentário que estava aqui no chat e também Obrigada. dizer que para não esquecermos que os veterinários, que a profissão é a que tem a maior taxa de suicídio em Portugal. Eu estou a dizer em Portugal e não sei se não será na Europa ou no mundo. Sei que Portugal é neste momento a profissão com a maior taxa de suicídio e isso também vem de algum lado. E voltando um bocadinho atrás, com uma partilha pessoal muito rápida, eu passei por um processo nos últimos 2 anos com a minha gata, que felizmente está comigo ainda, quase milagrosamente, mas está. Que ela teve uma doença mesmo muito complicada. O tratamento na altura era ilegal em Portugal. Nós fizemos tudo isto clandestinamente para a conseguir salvar e salvamos. E o que me ajudou muito, foi ter um grupo de apoio no Facebook com pessoas que tinham animais a passar naquele momento o mesmo processo em tempo real, e foi fundamental falar com estas pessoas, partilhar os momentos que as pessoas estavam a sentir o mesmo que eu. O apoio assim, pessoas que entendem são muito, muito bem-vindas. Que entendem mesmo, né? Que sabem ali qual a profundidade da dor que a gente está sentindo. Que não seja só o achismo, não é? Olha só, presta atenção. É o sentimento de pertença, como a Sandra disse É, agora no chat, é olha precisamente só, isso. eu costumo dizer que uma
Acho que só tem uma ajuda parcial é melhor do que ajuda nenhuma, tá? Então, se você, por isso que eu estou falando assim, é bom se você puder conversar com qualquer pessoa, já ajuda, né? Se for uma pessoa com habilidade, melhor ainda. Se for com experiência, muito melhor ainda. Então, e habilidade e experiência são coisas que talvez possam ser distintas, porque se a pessoa, como eu falei, o veterinário tem a habilidade de passar por aquilo por várias, muitas vezes, às vezes por dia, passa por umas situações semelhantes a essa, mas nunca do lado de fora do balcão, né? Não, nunca como o cliente está levando lá o pet dele para passar pelo. Então, naquele momento ali, quem vai, que o profissional ele passa a ser ele o paciente, né? Ele passa a ser o paciente, ele vê que precisa conhecer melhor, precisa entender melhor, né? É, O que me leva agora a outra área, que sim, é, me desculpem eu estar aqui a redirecionar, que é para poder responder a todas as perguntas, que é, já passamos então pelo processo pessoal, por a questão da gestão emocional e dos sentimentos de culpa, abordamos a parte da eutanásia também na ótica de quem tem que efetivar, e é verdade, efetuar o ato, mas vamos agora para a área da família. Uma das questões que nos colocarem, nós já estávamos aqui antes da sessão a falar sobre isto, que é como é que nós explicamos a morte de um animal a uma criança? Que expressões devemos usar ou evitar e ajudar esta criança a despedir-se? vamos lá. Isso aí é um dos assuntos mais sensíveis e mais complicados, porque o que que eu, assim, como é que a gente pode fazer isso? Não tem um modelo. Uma criança de, como eu estava falando aqui, nós conversando um pouquinho antes de começar a sessão sobre isso, uma criança de Uhum. 5 anos pode ter mais maturidade que uma criança de 8 para lidar com isso, né? É, às vezes a criança tem mais maturidade até que um adulto para lidar com isso. Mas, em geral, qual seria o melhor caminho? O núcleo familiar, olha só, a maneira como você vai colocar para as crianças que estão à sua volta, ele tem que ser muito coerente com a maneira como você lida com as coisas. Porque se você inventar uma história que você mesmo não acredita naquilo ou que aquilo não tem valor para você, lá na frente a criança vai se sentir enganada. Yeah. Tá? Então, por exemplo, as pessoas que querem dizer que, olha, o nosso cachorrinho, nosso gato, nosso passarinho, nosso peixinho, ele foi para o céu, ele foi para o céu dos cachorros, céu dos gatos, né? Se você acredita mesmo que seja na sua imaginação, que isso é coerente, tá? Você pode até usar essa metáfora para a criança conseguir entender. Mas se você mentir para a criança, em determinado momento essa criança conseguir ter maturidade para entender que você está mentindo para ela, vai ficar muito ruim para você depois. Ela vai dizer que eu podia ter entendido, você podia ter me explicado de verdade. Você falou que um dia ele ia voltar e não volta. Você sabe, se você, a não ser que você mesmo acredite, nem um dia ele vai voltar. Você acredite nisso. Porque a criança ela vai medir a partir das coerências que tem. Lá na frente, quando a criança virar um adulto, ela vai lembrar assim, ó. Ela não vai ficar traumatizada, ela vai lembrar assim. O meu pai, minha mãe achava isso. Eles achavam mesmo. Por isso eles falavam isso. É diferente do meu pai e minha mãe mentiram para mim, né? É um contexto parecido com isso que a gente pode falar assim, para que você possa entender. Pai Natal, né? É, Se lá na frente, né, você não explicar para a criança que aquilo é uma brincadeira sadia, que faz parte também da sua infância, que aquilo você não deixar, não fizer uma transição para a parte da fantasia para o mundo real, essa criança lá na frente vai te acusar de ter enganado ela. Tá? Você mesmo não achava isso, por que que você me falou isso? Tá? Então, não tem um modelo. Tá? Vai depender do modelo em que o adulto que vai fazer com que a criança se enquadre naquilo ali, esse modelo seja.
coerente para ele e para a criança. Vai depender do conhecimento que você tem, da profundidade que essa criança pode ter de compreensão. Acredite, tem crianças muito novas que podem compreender perfeitamente isso, e adultos com bastante idade que não conseguem. Tá? Então, a maturidade não está pelo tempo de existência da pessoa, tá? A maturidade ela é uma característica de estar dentro de um contexto cultural e lidar com aquilo, né? Alguns têm mais recursos, outros têm menos recursos. Alguns querem ter mais recursos e acabam se especializando em ter mais recursos, outros têm menos, né? Então, crianças, né, expliquem da maneira que vocês acreditam que funciona. Tá? Verdade, congruência É. e acrescentaria a presença, porque elas precisam muito da nossa presença nessas alturas, não é? Porque Sim. fica um vazio, E assim, um vazio. um detalhe muito importante. Como as crianças se espelham muito em nós, né, por isso que eu estou falando que é importante ter esse nível de coerência. Se nós, a gente tem que ter assim, tem que ser comedido na hora de extrapolar o nosso sentimento com relação àquilo. Porque se a criança vê que a gente entra em desespero profundo, presta atenção, a criança olha para nós como adulto, pai, mãe, um tio, um avô, assim, pô, se eu confio nele, ele está totalmente desorganizado por causa disso, né? Isso é muito, muito, muito grave. E se ele mesmo não está tendo condições de lidar, né, como é que eu vou lidar com isso? Tá? Então, tenha cuidado, se você estiver realmente se sentindo muito devastado com aquilo, procure ajuda. Tá? Não contamine as crianças à sua volta com o seu desespero. Não faça isso. Tá? Eu falei, fale o que você acredita, mas tenha um filtro de que eu acredito no pânico, no medo absoluto, no terror, e você vai passar isso para a criança, você não está ajudando ela em nada, tá? Eu estou falando para você passar para a criança de uma maneira equilibrada que sirva para você mesmo, entendeu? Se você não tem capacidade de fazer isso, seja sincero, eu também não sei lidar com isso, tô aprendendo, tá? A criança vai entender melhor do que você mentir para a criança. Fala, eu também não sei, vamos lidar junto com isso. Vamos ver como é que isso funciona. Tá? Como é que nós podemos apoiar alguém que perdeu um animal? E já passando para adulto, como é que podemos apoiar e que frases devemos evitar? Ó, as frases, a gente já falou uma delas aqui. Exato. Esse negócio, deixa isso pra lá, isso não é nada, é só um cachorro, né? Que bobagem, né? Não exagera, tá? A gente não deve falar isso para as pessoas. É, olha, eu não estou dizendo que não tem gente que exagere, tá? Tem sim, é verdade que existem pessoas que exageram, mas ela está exagerando segundo o nosso ponto de vista, tá? Talvez até da maioria das pessoas que estão à volta. Mas toda vez que você vê alguém que está com dor, né, a primeira coisa que você deve lembrar é que a pessoa, a não ser que se a pessoa esteja com um grande problema de outra ordem, que é a pessoa está tentando manipular todo mundo. Né? Fora isso, você tem que entender que dor só entende quem está sentindo. Né? Que algumas pessoas falam aí, né? Pessoa fraca para dor, pô, mas você está sentindo a dor? Então, seja qual for, pode ser um dedão machucado, pode ser uma dor emocional, é só a pessoa que está passando que sabe, né? Mas se a pessoa não está conseguindo ter se a pessoa está com dificuldade de lidar com a vida dela, o cotidiano dela, então uma das coisas que você pode realmente falar para ela, procure ajuda. Tá? E se você puder ajudar em alguma maneira, seja amparador. Escute, escute. A pessoa quer falar. Ela não está esperando alguém porque o terapeuta ele faz isso, ele escuta. Tá? E a pessoa vai falando, escuta. A escuta ela é necessária para que a própria pessoa que está falando, né, existem alguns processos de técnica de psicologia, né? Que você estimula que a pessoa fale o máximo possível. Né? A própria psicanálise, o terapeuta praticamente não fala nada.
A pessoa vai falando, ela vai falando, 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 que ela mesma ela fala, ela pergunta, ela responde. São processos, um dos processos que pode ser feito. Mas é baseado em quê? Baseado em que a pessoa tem necessidade de expor aquilo, a pessoa precisa falar, ela precisa colocar isso para fora. Meio que ela precisa gastar. Mas mesmo assim, se ela estiver gastando, gastando, gastando e não está chegando em lugar nenhum, procure aí sim, procure um profissional, porque talvez não, ela entrou num beco sem saída e não vai conseguir sair dali sozinha. Tá? É o tal do buraco que a gente vai ter que jogar uma escada para a pessoa subir de volta. Faz sentido, estamos aqui como no chat, muitas vezes uma despedida simbólica. Faz sentido criar estes rituais de despedida, guardar objetos, uma despedida simbólica, ou isto pode ser dificultador do processo de luto? Vamos lá, depende do que a pessoa estiver fazendo. Então, por exemplo, né, despedidas simbólicas é, são muito boas em geral. Tá? Por exemplo, o ser humano ele é adepto disso naturalmente, né? O funeral é um exemplo disso, né? Funeral. Nós vamos lá, é um processo assim, é como se eu consolidasse aquilo, vira verdade. Tanto que, por exemplo, né, uma das maiores dores de pessoas que desaparecem, a família fica lá, ela não sabe o que aconteceu com aquela. Então, é um processo de finalização, é um encerramento, né? É o encerramento daquilo lá. Tá? É aceitação. Se a pessoa, no corpo da pessoa não foi achado, não sabe onde está, mesmo assim, provavelmente está morto, mas a gente não sabe. Tá? Então as pessoas, as famílias ficam sinceramente Pensas? agradecidas e confortáveis em saber que houve uma finalização. Tá? Então, sim, o processo, um ritual, ele é muito bem-vindo. Cada um tem o seu próprio ritual. O seu ritual pode ser um ritual mais solitário, né? Ou pode ser um ritual mais solidário, né? As pessoas se reúnem para aquilo. É, pode ser que você guarde uma lembrança, tá? Isso acontece muito. Hoje em dia, inclusive, eu tenho tem um grupo que eu conheço que faz funerária animal, né? Faz tem cremação e tem, né? E tem. Depois eu vou até fornecer o contato deles, que eles são muito legais, são pessoas maravilhosas, são assim, são pessoas que quando você está com um problema desse, você gostaria de encontrar porque eles entendem o que que você está falando, entendem a tua dor. E eles fazem até lá no espaço deles lá uma despedida, né? Não chega a ser um funeral como o de uma pessoa, mas eles podem fazer a despedida, fazem lá, preparam tudo para isso. E muita gente gosta de fazer dessa maneira, né? Mas algum processo, é, quer ver um exemplo, né? Teve um paciente meu que, quando chegou em casa, né? Já tinha sido feito tudo. Ele estava no processo de viagem, quando chegou em casa, ele soube que tinha acontecido, mas já tinha sido cremado, já tinha. E ele chegou em casa e ficou assim: eu não, não participei, eu não vi. E ele teve muita dificuldade de fazer o processo de finalização, aceitação, porque ele não estava lá na finalização. Tá? Ele não estava na finalização, ele não viu, né, o cachorrinho dele partia ou estava lá, ele não viu, tá? Então, isso é válido, muito válido. Claro, obviamente depende da pessoa. Não é necessidade de fazer algo muito rebuscado, mas aquilo que faz sentido para você. Você pode, se você for uma pessoa religiosa, normalmente os católicos gostam muito, acende uma vela, faz uma oração, reza uma missa, né? Reza uma missa. É, faz uma autoração, faz uma meditação, é, é, pega aquele material do cachorro, em vez de despachar tudo, guarda uma lembrancinha para si próprio. Pode ser feito assim, né? Não desvalorize quem faz isso, tá? Não desvalorize. Agora, obviamente que se aquilo estiver tomando uma proporção muito exagerada, é que a pessoa, você vê que a pessoa ela está extrapolando o que seria um contexto menor, procura
uma ajuda especializada, que é a melhor coisa que você vai fazer, né? Isso é fundamental. É. Aqui, da nossa parte, fizemos sim este momento simbólico, apesar de estarmos com ela, e demos também a oportunidade de ter um momento simbólico a mais elementos da família. Isto também ajudou. Como é que as pessoas podem lidar com a sensação do vazio? Chegar a casa estar vazia de tudo. É. Vou dar o conselho que o meu amigo aqui da rua deu para mim. Preencha a casa. A sensação de vazio, para mim, ela só sumiu, desapareceu quando a gente preencheu, tá? Se você deixar o vazio ali, ele, ele, o vazio pode dominar você, ele pode te engolir, tá? Esse vazio, ele é ligeiramente rápido e simples de resolver, tá? Obviamente, quando a partida de um ser humano, tá, é muito mais complicado, né? Não se preenche assim, tá? Mas do PET, sim, é possível você preencher. E já tá aqui reclamando aqui já. É Não o sei se você está pet. escutando, está reclamando aqui, né? Como é que Então, nós conseguimos saber se está na altura, se é cedo demais, se já passou muito tempo, se passou pouco tempo? Como é que conseguimos perceber se está na altura então de preencher esse vazio? olha, vou falar aqui das 5 fases do luto, né? É, se você não, olha só, essas fases elas podem ser muito rápidas, elas podem durar uma semana, pode durar dias, pode durar meses, pode durar anos, tá? A gente só vai conseguir preencher quando a gente minimamente chegar na fase da aceitação. Olha só, né, as fases do luto, ela é a negação, a raiva, ela é a barganha, né, a negociação, a depressão e a aceitação. Elas não vêm necessariamente nessa ordem, tá? A primeira sensação que você pode ter é a da raiva, né? Não é nem na negação, é da raiva. E depois misturar com a negação, depois misturar com a barganha. Às vezes tem os 5 fases tudo junto, mas a fase que é da aceitação, ela é o princípio da, não vou dizer da cura, tá? Mas é quando a aceitação significa eu me permito ir dar um passo, voltar a andar, é mais ou menos isso. Ok, né? E aí eu vou ter que entender o que que é processo de morte, vou ter que entender o que que foi que eu passei, eu vou ter que entender qual era a minha relação com aquele que partiu, eu vou ter que entender que todos os seres partem, todo mundo vai partir um dia, eu também vou partir um dia. São essas informações que eu vou precisar para produzir a aceitação. Porque a aceitação não vai vir de graça, né? Ah, eu aceitei e pronto. Se você aceita e pronto e não passou por nada disso, ok, é porque talvez aquele pet não tivesse assim. Para você não estava no nível de importância tão grande. Ok, isso acontece também, tá? Pode acontecer, tá? Certo. Tinha um cachorro na casa do meu avô, né? Aí um dia ele partiu. Puxa, que pena, eu gostaria de brincar com ele, mas tudo bem. Eu já aceitei rápido porque eu não tive um vínculo emocional de relação com aquele cachorro, né? Eu não tive uma história, né? Ele não confiava em mim, eu confiava nele, aquela parceria, aquela cumplicidade não existiu. Então é mais fácil eu passar pela aceitação, né? Ok, eu aceito rápido, né? Mas a aceitação para ser quando existem todos os componentes emocionais da relação sua, ele vai. Esses outros 4 estágios eles vão acontecer. Eles vão acontecer. Tá? Agora, a gente aceita, tá? Mas de vez em quando pô, tem uma recaída. Sim, mas olha só, se você tiver preenchido aquele espaço vazio, né? Ou seja, você está com outro pet e ele interage com você e provavelmente ele vai também interagir de uma maneira assim muito intensa, muito honesta, muito sincera, incondicional, como você falou, Isabel, no início, incondicional. Você vai ver que existe luz no final do túnel. Outros animais podem fazer esse papel também, não era só aquele.
Aquele era especial, eu sei, ok, foi embora, eu entendo. Mas tem outro. Eu posso fazer isso muitas e muitas vezes. Por isso, tem pessoas que têm vários animais em casa, né? Se especializa, trabalha com isso, faz resgate de animais, né? Está constantemente lidando com o processo de perda, porque quando você lida com muitos animais, você também vai perder muitos deles. É assim, normal, faz parte. Mas a pessoa sabe que eu sabe aproveitar assim, ó. O tempo que ele teve comigo, eu consegui aproveitar o máximo possível. Tá? Essa é a parte mais importante. Recentemente eu estava dando uma orientação, né, para uma pessoa que perdeu o pet dela, e eu falei assim, olha, o seu pet, né, a gente faz aquele processo da despedida, no caso, no campo mental da pessoa, né? Não foi possível fazer. Ah, sim, é uma pergunta boa. Aí não foi possível fazer. Por exemplo, no caso desse caso aí, dessa pessoa que chegou em casa e não tinha mais nada, né? Eu usei o processo de fazer isso no campo mental dele, né? Então, de visualização mesmo, né? E funciona muito bem, né? Então, nesse caso, né, para essa pessoa, eu falei assim, ó, uma outra pessoa, não foi esse não. É, o seu cão, ele tinha um propósito com você. Ele te ajudou. Mas chegou um momento que ele, ó, fez assim, ó, agora é contigo. Segue a sua vida. A minha parte eu já fiz. Pode parecer, poxa, que isso, mas essa é verdade, né? É verdade. Às vezes a gente precisa, às vezes esse momento é o momento que a gente olha assim, eu dou conta, ok, eu valorizo o que já aconteceu e agora que o banco do meu lado ficou vazio, né? Eu tinha um parceiro aqui, né? Agora o banco ficou vazio. Eu aprendi a conseguir ir sozinho e ainda posso colocar outra pessoa no banco ali, tá? Então, olha, é como se o cão falasse para essa pessoa, olha, né? Você já pode ir sozinho. Eu confio em você, você sabe ir sozinho. Vai, né? Funciona assim. O que é que nós aprendemos sobre nós próprios através desta relação tão incondicional que temos com este pet, ou como dizem os ingleses, o soul dog, o soul cat? O que é que nós aprendemos? Olha, eu acho que a gente, olha só, eu acredito que os animais não percam tempo. Quando eles se relacionam entre eles, né, eles não perdem tempo tendo essas conjecturas todinhas que nós temos por sermos seres é, mais, mais delicados com relação à emoção, né? Nós fazemos projeções, como eu falei, nós fazemos especulações, né? Então, eu acho que a gente tem que aproveitar isso e entender o que que é vida, né? Eu acho que a gente tem que entender o que é vida. Talvez o animal não gaste muito tempo da filosofia dele tentando entender o que que é vida, tá? Talvez ele não gaste. Possa até, de repente, sentir falta porque o outro animal foi embora. E eu já vi isso, animais que sentem a falta do outro animal que foi embora, né? Entram até às vezes ali, vê o outro animal caído, fica ali em volta com desespero e tal. Os animais têm capacidade disso também, né? Mas talvez eles não façam a filosofia que nós fazemos. Eu acho que a gente deve aproveitar e entender assim, o que que é vida. Gente, procura entender o que que é vida. Se você tem religião, procura na sua religião. Se você não tem religião nenhuma, se você é ateu, procura um significado. Nós somos movidos por significado. Então, não adianta você falar assim, ó, ah, não, isso é bobagem, isso aí é para os místicos de plantão. Não, não. Mesmo o ateu, ele precisa do significado, senão a vida não faz sentido. Nós precisamos chegar até o final dela, de alguma maneira. Seja porque nós nos sentimos importantes, seja porque eu posso proporcionar um conforto maior, como no caso de pessoas que fazem resgate de animais. Eu acho muito legal isso, muito bacana. Eu gasto, às vezes, muito tempo no YouTube vendo esses vídeos de pessoas que fazem resgate, que eu fico emocionado. Arrisco até a própria vida lá para ir lá e resgatar um animal que está lá em sofrimento, em perigo. É, faça sua vida valer a pena. Faça sua vida valer a pena. Que se você pudesse perguntar
o animal que foi e ele tivesse capacidade de filosofia para dizer, ele ia falar isso. Poxa, faça valer a pena, né? Seja tão legal com os outros como você foi comigo. Vai ser, os outros também vão gostar como eu gostei. Se ele pudesse responder, ele diria isso. Então, faça a sua parte. Continue. Vá até o final. Tá? Não desista. Se você pudesse perguntar para ele, ele ia dizer isso para você. Olha que de vez em quando dá para fazer isso. Fazer a pessoa escutar isso dele, tá? É o carpe diem, não é? É, É o agora e que vale a pena. E eu vou colocar uma questão antes de. Ainda temos 15 minutos, 10 minutinhos. Vou colocar aqui uma questão de uma colega, futura profissional, é enfermeira, futura profissional de saúde em cuidados paliativos. Ela fez aqui uma observação. Ela fez aqui esta observação que é necessário formações como esta para sabermos cuidar dos vários processos de perda das pessoas. Pronto, isto foi uma observação. E eu vou acrescentar aqui mais camadas para desafiar o Luís, que é, da mesma forma que nós falamos do luto pet, da nossa perda do nosso pet, os nossos pets também nos perdem. E quando há um conjunto de familiares, quando há só a pessoa que falece e o pet, sabemos o desamparo em que fica e o animal necessita de ser resgatado e existem milhares de histórias sobre isto e muito conhecidas e que já deram origem a filmes e a livros. E quando há este animal em sofrimento por aquele familiar que morre e os outros familiares não sabem o que fazer, de que forma é que nós podemos ajudar os outros familiares a lidar com o seu próprio luto da pessoa que faleceu e com o luto de um pet que também perdeu o seu dono e que está devastado. vamos lá. É, tem algumas histórias que são bastante interessantes, né? Hum, Como eu vi um filme recente, recente não tem uns 3 anos, já não é um filme novo, mas é um filme da história real do cão que ficou lá no cemitério, né? sim. Em cima do túmulo lá do dono dele. Olha, é uma incógnita, a gente não sabe exatamente o que, é que os animais pensam, tá? Mas eu arrisco a dizer que, como todo ser vivo, eles têm muito mais capacidade do que a gente acha, tá? Talvez eles não se manifestem de uma maneira tão primorosa como a gente faz, mas não subestime o animal, tá? Então, converse com ele, converse com o cão, converse com o gato. Eu tenho certeza que o dono dele, antes de ir embora, conversava com ele. E o cão e o gato entendiam. Eles entendem muito mais do que a gente pensa. A pessoa que pensa que um animal, seja ele qual for, né, não tem consciência nenhuma, é zero, ele não tem nenhum tipo de percepção, é a pessoa que minimamente nunca conviveu com animal nenhum. Porque se você começar a conviver, mesmo que seja um peixinho de aquário desse tamanho, peixinho de aquário desse tamanho, você vai ver que ele reage e reconhece você a níveis que você pode ficar perplexo. Eu me tornei vegetariano há cerca de 26 anos, 27 anos atrás, assim como comecei a ser terapeuta, eu me tornei vegetariano porque eu ganhei consciência sobre o sofrimento. Olha só, eu não estou fazendo, levantando bandeira, que você tem que ser vegetariano. Não, não, é uma questão minha. Eu comecei a ver que os animais eles tinham um nível de sofrimento e percebiam o sofrimento e as coisas muito mais do que a gente imaginava. E aí eu não consegui mais, eu simplesmente não consegui mais comer carne, né? Assim, só isso. Não foi porque alguém fez isso, porque alguém entrei para uma seita de alguma coisa, um grupo de não sei o que lá. Não, 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 não. Eu simplesmente, tanto que qualquer pessoa do meu lado pode fazer o que elas quiserem, mas eu, né? Quando você vê que aqui os animais têm um nível de consciência, o meu filho era pequenininho, ele tinha uns 2, 3 anos, a gente tinha um peixinho de aquário desse tamanho, aqueles peixes chamam beta, né? Dourado, né? Sim. Desse tamanho assim, né? E o aquário estava aqui, quando era, você vê como é que é. Quando era eu que ia dar a comida,
Ele sabia a diferença entre eu e o meu filho. Quando meu filho se aproximava, ele saía lá do meio do aquário e ia para a beirada, porque o braço do meu filho ia só até a pontinha do aquário. Ele vinha, ele olhava meu filho e já vinha. Ou seja, ele identificava entre eu e o meu filho. Um peixinho desse tamanho assim, ó. Quando era eu que ia dar comida, eu me aproximava do aquário, ele rapidamente ia lá para o meio lá e ficava esperando a comida lá, né? Então, se o tutor daquele cão, gato, pet, que seja lá qual for o animal, ele faltar, né, converse com o pet, adote ele, né, seja o novo tutor dele. Não deixe ele no vazio. Ainda mais o animal, quanto mais ele convive com o humano, mais ele parece com vamos dizer assim, os cachorros, os gatos ficam parecidos com os seus próprios donos. Verdade. É verdade. É Se, verdade. se eu puder acrescentar alguma coisa da minha experiência profissional enquanto enfermeira de cuidados paliativos, hum, quando nós estamos a acompanhar as pessoas em situação de últimos dias e horas de vida e existe aqui um pet, aquilo que nós mais incentivamos é a presença do pet junto dessa pessoa. Porque o normal, o usual, é os donos afastarem para proteger o animal, para proteger o dono, por não querem que magoe, não querem que ladre, não querem que mia. E nós, enquanto equipa, favorecemos esta aproximação, esta presença. Já vimos momentos altamente catárticos, maravilhosos, espiritualmente indecifráveis, e são bastantes. E é maravilhoso ver o processo de despedida e a forma apaziguada como fica o animal, e muitas vezes resolvido, como a Luís estava a dizer, muitas vezes resolvido. Vai, está presente, acompanha, despede-se no momento da morte, vai para o cantinho dele, está lá e deixa tudo rolar. Para os donos humanos, coisas altamente maravilhosas acontecem se permitirem, de facto, esta presença e esta interação para o humano e para o animal. Mais questões? Agora estou aqui a pedir a ajuda do público. Se tiverem mais questões, quem está presente, para podermos dar aqui por encerrado este breve momento de abordagem ao luto pet. Muitas haveriam, certamente. Eu já partilhei Só, aqui só, no só, grupo. só falar Diga, aqui diga, Luís, uma diga. coisinha aqui que é, é, eu passei a dar atenção especial ao, ao luto do pet, né? Mas como você falou aí no início do ano, vários pacientes meus e outras pessoas elas me procuram. Foi assim, uma reunião, tanta gente ao mesmo tempo, né? Passando por isso que eu até resolvi assim, pô, eu vou fazer isso uma coisa mais oficial, né? Então foi aí que eu criei até um site, né, do Luto Pet, que eu conto a história do que eu passei, né, e como é que a gente pode ajudar outras pessoas, né? Então depois, aí, se você quiser disponibilizar Já depois está. pra- Já está no chat, já o coloquei há um tempinho, já cá está. então, Ia dizer isso, ia dizer exatamente, estamos em sintonia, que maravilha. Ia dizer mesmo isso, se quiserem consultar o site, já está aqui no é, chat. Se tiverem ainda dúvidas e quiserem mais informações, podem entrar em contacto connosco e com o Luís, que tem os contactos eu, aqui no eu site. vou passar depois. Lá no site tem lá um WhatsApp do comercial, né, Uhum, do serviço. Então, se a pessoa quiser trocar uma ideia, perguntar alguma coisa, pode ficar à vontade, né? Não, não precisa necessariamente estar contratando serviço de psicologia, porque. Não, não, você pode perguntar qualquer coisa que você quiser. Pode tirar uma dúvida, pode pedir sugestão, né? Às vezes a gente só precisa trocar algumas palavras para a gente se sentir melhor, né? é isso. Então, eu passo o dia inteiro aqui recebendo mensagem disso, o dia inteiro. Aí eu vou lá, passo. Alguns viram meus pacientes, se tornam pacientes, outros não. Eu simplesmente dou um amparo, um suporte, dentro da medida que eu posso, né? Então, é assim que funciona. Uma última mensagem, Luís. Se pudesse deixar uma mensagem a Não alguém, desistam, não desistam, é não isso, desistam, é isso. Não não desisto. desistam. Não O amor. desistam, é, não desistam. Ó, e honrem os seus pets.
tá? Honrem os seus pets. Porque se eles pudessem falar agora, eles falariam para você assim, ó, siga em frente. Não é porque a minha vida acabou aqui que a sua precisa acabar. Não faça isso. Eu acho que se você entregar a tua vida porque o seu pet foi embora, é como se você dissesse que é um desrespeito, assim, não posso estar exagerando, mas é uma espécie de desrespeito com ele, né? A sua vida ela precisa ir até o final, assim como a dele foi. Só que a vida dele é um pouquinho mais curta, ok. Mas ele foi até o final. Vá também até o final. Use todas as ferramentas que você tem, use os recursos que você tem, olhe para o lado, peça ajuda. Né? Você não é obrigado a passar por isso sozinho, não. Você tá com, olha, o planeta tem 8 bilhões de pessoas, tá? Então, sozinho a gente não está, não. Tá? E a gente não precisa de tanta gente assim respondendo a gente para a gente não se sentir sozinho. Às vezes basta uma pessoa, basta uma pessoa que escute a gente, que a gente troque ideia, né? Alguém que já está passando por isso, alguém que já passou por isso, alguém que tem experiência, no caso, profissional como eu, ou outra pessoa qualquer que já lide com isso, né? É, a Isabel sabe disso como processo de luto humano, ele tem algumas características diferentes, e provavelmente você deve falar isso para as pessoas também, né? Sigam em frente, não é isso que você fala? Siga, siga. Siga A em vida frente. continua, não é? É. Custa ouvir, é verdade, mas é a mais pura das É, verdades, é que a como eu vida vou seguir em continua. frente sozinho? Não, você vai seguir. Você consegue. Exatamente. Você consegue. Mais cedo ou mais tarde, sim. Você consegue. O Não amor que nós desista. sentimos pelos nossos animais não desaparece quando eles partem. Continua presente nas memórias, nas aprendizagens, nestas marcas que eles deixam em nós e nas marcas que deixam em quem nós somos. Não, Por isso, a nossa homenagem aos nossos pets, os que já faleceram, os que nós temos, os que ainda aí vêm. Portanto, um ainda grande bem. bem-aja a eles. Aproveite todos eles. é, Agradeça quando eles cheguem até você e agradeça também quando eles partem. Eles vão partir e vão partir cumprindo a missãozinha deles, né? E você faça a sua parte. Ele fez a dele, faça a sua, né? Faça a sua. Ok, você está triste, mas né? Aceite, vá até o final, né, no processo, aceite e, e ajude outro. Olha só, né, a gente fala que vamos ajudar outro pet, mas a gente sabe que no final, né, e isso é uma das questões que é mais doloroso para a gente diz assim, ele me ajudava tanto, ele me ouvia tanto, né, mas outros pets podem ajudar você também, tá bom? Tá Sem certo? dúvida. Muito Legal. obrigada. Fiquem bem, o resto de uma boa tarde, e sei que de futuro possamos fazer mais eventos destes. Obrigada, Luís, pelo Tá bom. testemunho e Obrigado obrigada a aqui todos pela esta vocês. Um entrevista. excelente final de Obrigada a todos. semana. Semana que vem tem feriado aqui no Porto, então um feriado Maravilha. grande aí, né? Fiquem bem.